Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos aprender ou vamos mostrar um exemplo, né? Nós já vimos algumas considerações do que é uma questão ENAD tipo simples, né? Dificuldade simples. Nós vamos mostrar aqui um exemplo. Essa questão o aluno tem que calcular a altura de um prisma para que dê um determinado volume. Então é isso aí, o comando vai ser esse, é uma questão simples. Mas aqui está de azul, né, só para destacar, né, a gente não faz isso na questão, mas eu estou destacando aqui de azul o contexto, né. Eu falei que a conta tem que estar sempre inserida no contexto. Então, o contexto começa a falar de reservatórios de água de edificações. Então veja, os reservatórios de água das edificações são dimensionados de modo a proverem água para moradores em um determinado período de tempo, onde uma eventualidade pode interromper o fornecimento direto pela concessionária. No caso de edificações de múltiplos pavimentos, é possível armazenar 60% da água em um reservatório inferior e 40% em um reservatório superior. Tudo isso é contexto. A partir daqui, vamos apresentar os dados para ele poder executar o comando. Então, considerando um consumo médio diário de 120 litros de água por pessoa, isso é um dado. E ainda considerando que uma família tem em média 4 pessoas, outro dado. Tem-se que a altura mínima de um reservatório superior com base de 2 por 3, outro dado. Né? Dimensionado para prover água por 2 dias, outro dado. Em uma edificação de 4 pavimentos, outro dado. Sendo que em cada pavimento moram 4 famílias, outro dado. Deve ficar entre. Então aqui é o comando, né? O comando ele não está separado, ele está misturado. Ele coloca aqui considerando, né? Considerando, e aí ele fala aqui em algum lugar, ó, tem-se que a altura mínima, né? Vamos sublinhar aqui, deve ficar entre. Tem-se que a altura mínima deve ficar entre. Esse aqui é o comando da questão. É o que eu quero que o aluno faça. Calcule. Tem-se que a altura mínima deve ficar entre. O resto é dado. Eu posso deixar esse comando separado dos dados ou posso misturar o comando aqui nos dados. Uma vez que eu estou sempre testando e é sempre necessário testar a habilidade de leitura e interpretação. Né? Então, terminou a questão, coloca as opções e ele vai responder qual que é essa altura. Então, aqui está o contexto, em vermelho estão os dados e o comando. Né? Então, ele vai ter que ler e primeiro ele vai ter que calcular qual o volume de água necessário para 16 pessoas em 2 dias. Já que são 4 apartamentos, com 4 pessoas por apartamento, 120 litros por pessoa, dá 16 pessoas em 2 dias, então ele vai calcular, o primeiro cálculo que ele tem que fazer é que precisa de 3.840 litros. Aí, na interpretação, ele vai interpretar que o reservatório superior, que é o que está sendo pedido, né, a altura mínima de um reservatório superior, ele vai ter 40% desse volume, então o reservatório superior vai ter 1.536 litros. Aí ele vai ter que lembrar lá que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Vai saber que a base do reservatório tem 6 metros quadrados, né? Ou seja, para cada metro de altura desse reservatório cabem 6.000 litros. Então eu preciso de 1.536, então vou dividir por 6.000, achar a altura em metros. Né? A altura em metros, 0,255 metros. A alternativa que tem para ele aqui é de 25 a 30 centímetros, que está encarada aqui na resposta. Então essa aqui é uma questão simples, né, que vai necessitar do aluno leitura, interpretação e execução de comando. E vai necessitar da gente que está elaborando a questão, o contexto, dados e comando. Então esse é um exemplo de questão simples. Qualquer dúvida é só postar lá no fórum, né? Um abraço e até a próxima.